A mensagem do dia de hoje, talvez para você seja um salmo já bem conhecido, mas hoje eu quero te convidar a fazer uma leitura diferente, né? Com essa analogia que eu vou trazer aqui para a gente conversar. Dizem que quando a gente muda o algoritmo dentro da gente, tudo muda fora, né? Porque a gente passa a sintonizar em coisas diferentes. Então, ultimamente tem chegado para mim uns vídeos assim maravilhosos na minha timeline, e muitos eu salvo, né? Às vezes são insights assim de assuntos que eu acho bacana que a gente pode conversar. E aí hoje, para a gente fazer a analogia e ler juntos aqui sobre o Salmo 23, eu quero que você visualize aqui junto comigo a história de Pinóquio, uma história que fez parte, né, da infância de todos nós, talvez aí da infância do seu filho já. E o que é a história de Pinóquio tem a ver com o Salmo 23? Se você chegou até aqui, o meu perfil nos últimos dias, né? Eu não tenho formação nessa área, certo? É um momento em que eu fiz um compromisso, né, comigo e com Deus também, de que construiria uma disciplina maior, né, no estudo da palavra do Senhor dentro do meu dia, né, priorizando a coisa mais importante antes de todas as demais, né? Isso tem me fortalecido assim de uma forma profunda, e eu quero te convidar a fazer a mesma coisa junto comigo em 2023. E o Salmo 23 é uma oração pessoal de confiança, uma oração entre Davi e o Senhor, certo? Que fala sobre confiança. Vamos ler juntos aqui. O Senhor é meu pastor e absolutamente nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. Gente, dá pra gente ficar aqui horas falando sobre o poder que existe no Salmo 23, né? Nessa oração pessoal de confiança entre Davi e o Senhor, né? Ele chama a Deus no momento de grande dificuldade. Não sei se você sabe, mas Davi nesse momento ele estava preso, e mesmo ali naquela confusão ele conseguia fechar os olhos e o Senhor conseguia levar ele até pastos verdejantes e águas tranquilas. Então, nessa palavra, a gente está podendo aqui presenciar que mesmo em meio a uma forte atribulação, porque Davi passou por muitas delas, ele consegue ele pedir que o Senhor interceda por ele, né? E ele afirma que porque o Senhor pastoreia a Davi, a ele nada faltará. Ele pede no versículo 3 que o Senhor restaure sua alma e o guie por caminhos justos, plenos de justiça, por causa do seu nome. Deus quer nos questionar hoje, primeiro, quem tem sido o seu pastor, para que possa te guiar sobre esses caminhos que você está pretendendo seguir, certo? E em quem você confia nesses momentos, a quem você procura, a quem você roga, né? Que interceda por você nesses momentos de atribulação que acontecem. E após a gente ler esse salmo aqui, eu quero te convidar a fazer uma reflexão junto comigo aqui. Você concorda que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? O mesmo primor que Deus dedicou para criar os animais, as árvores, foi o mesmo primor ao qual ele dedicou para nos criar, ou ainda mais. Você concorda? Você já reconhece isso? Então quero te fazer pensar aqui comigo. Você já parou para pensar que as formigas, elas não têm GPS? Não tem nenhum aplicativo ali que diga para elas qual é o melhor caminho que deve ser seguido, ou que lembre a elas uma agenda, um planner, que lembre a elas que o inverno se aproxima e que agora é hora de estocar alimentos para que não falte nas próximas semanas. Já parou para pensar que não existe nenhuma tecnologia que lembre a elas? Não é preciso que nenhum líder entre gritando lá dentro do formigueiro para, no caso de uma inundação, todas as formigas saberem que a urgência mais imediata é salvar a rainha, para que uma nova colônia de formigas possa ser formada em outro lugar. Não existe nada que venha lembrá-las sobre isso. Você sabia que não existe nenhum aplicativo
para ajudar as baleias a não se perderem no meio do oceano? Você sabia que quando elas vão engravidar, elas têm uma determinada direção a seguir? Uma temperatura ideal da água e elas sabem exatamente para onde voltar naquela época do ano? Não tem ninguém lembrando elas. Você sabia disso? Ninguém precisa vir aqui mandar recados, porque elas simplesmente sabem. E você sabia que não diferentemente das formigas que sabem para onde ir e o que fazer, das baleias que sabem exatamente a temperatura ideal das águas que elas precisam estar para gestar, para gerar os seus filhotes, você também tem dentro de você, fisicamente falando, um local que te comunica com tudo que você precisa fazer, o lugar para onde você precisa ir e todos os sentidos que hoje para você talvez estejam bloqueados, mas está tudo dentro de você. Existe uma glândula que já foi comprovada cientificamente bem no meio do nosso cérebro, chamada glândula pineal. E essa glândula, você sabia que ela foi feita para agir dentro de nós como um GPS? Ela que incendeia a intuição. E é através da utilização dessa glândula que a gente tem uma intuição mais apurada, mais refinada. É quando esse sexto sentido, que tanto a gente fala que às vezes a gente tem sensações de que coisas vão acontecer, de que você já esteve em determinados lugares, mesmo que a sua memória ela não tenha consciência sobre isso. E sabe qual é o maior problema? É que no decorrer das últimas décadas, nós brilhantemente atrofiamos essa glândula. Sabe como? Consumindo determinados metais na alimentação, tendo acesso a alta exposição a eletrônicos, e essa glândula que é extremamente sensível, ela vai simplesmente perdendo a funcionalidade. E é como se você tivesse literalmente bloqueado para todas essas habilidades que já estão dentro de você. A falta de contato direto, pele, né, com terra, com a natureza, com as coisas que para as gerações que vieram antes da gente era mais comum e hoje é cada vez menos comum, porque nós hoje moramos em selvas de pedra, né? Isso foi, consequentemente, atrofiando essas habilidades que existem dentro da gente através dessa glândula, certo? Ou seja, a gente está tendo menos capacidade, menos habilidades de fazer certas coisas em decorrência do nosso estilo de vida, né? O elevado nível de estresse, de ansiedade, a má alimentação, o sedentarismo, porque nós somos seres que fomos criados, né, pelo nosso Criador para ter um estilo de vida bem diferente daquele que a gente tem hoje, né? De ter uma alimentação que a gente coma do que vem da terra, né? A gente beba a água pura, né? Sem tantas... E eu vou provar para você agora que há muitas décadas nós já recebemos sinais de que algo vai precisar mudar. E a prova disso é tudo que a gente está vendo lá fora agora, são sinais de que esses tempos se aproximam. E isso vai confirmar o que a gente leu hoje. Você sabia que o nome Pinóquio, ele significa exatamente isso? O pin de Pinóquio vem de pineal. Glândula pineal é a glândula do sexto sentido, da intuição, da sensibilidade, do contato com a natureza, da alegria, do entusiasmo com a vida. E óquio vem de quê? De olhos, certo? Vem do grego olhos, ou seja, Pinóquio nada mais é do que o nosso olho, o nosso terceiro olho, tá certo? Isso aqui não tem esoterismo, tô falando aqui de ciência comprovada, tá certo? Já existem estudos que comprovam que uma mudança é possível, através de mudanças do nosso estilo de vida, desatrofiar essas nossas habilidades, essa nossa conexão com o ser superior, com Deus, com o Senhor que nos criou, o nosso Criador, aquele mesmo que orienta as baleias que sabem para onde vão, as formigas que sabem o que precisa ser feito e são extremamente organizadas dentro ali da colônia, certo? Então, dentro de nós, esse GPS já existe. Então, nós vamos precisar construir agora uma nova era, está se iniciando, que vai estimular que as pessoas se reconectem com a própria alimentação, com o ato de cozinhar refeições. A vida vai precisar ser desacelerada se nós não quisermos ser engolidos, porque não conseguimos evoluir da maneira que deveríamos nesses tempos, certo? E aí, uma vez que essa glândula é estimulada,
E para a gente entender bem direitinho o que é que a história de Pinóquio tem a ver com esse salmo precioso, Salmo 23, certo? Vamos rememorar comigo aqui. Como é a história de Pinóquio? É a história de um boneco de madeira que sonha em ser um menino de verdade, ser um menino real, ter emoções de um menino real. Não é assim a história de Pinóquio? Então, Pinóquio, ele passa ali por uma série de provações até que ele consegue realizar aquele sonho, não é? Mas um boneco, qual é a primeira imagem que a gente vê no início da história? São aquelas cordinhas, né? E aquelas cordinhas representam exatamente toda a manipulação através da qual a gente é exposto hoje pela nossa alimentação, pela mídia que bombardeia a gente todos os dias com notícias ruins, né? Para que a gente fique como Pinóquio, né? Desconectados. E aí, para perseguir aquele sonho, né? Pinóquio sai de casa para se aventurar, né? Assim, descobrir coisas novas. E junto com ele vai o grilo falante, que representa o quê, minha gente? A sabedoria. Que todos os dias, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, ela tenta nos falar, mas muitas vezes a gente não consegue ouvir, porque está completamente bloqueado por tudo que nos circula e a gente não consegue. Em virtude do desejo de Pinóquio de realizar aquele sonho a todo custo, ele deixa o grilo falante de lado e passa a ouvir aquelas pessoas que estavam fazendo aquelas promessas no ouvido dele. Não é assim que acontece? E ele passa exatamente por todas as fases, as mesmas fases que o ser humano precisa passar para deixar de lado as coisas terrenas, as coisas mundanas e se reconectar com o seu lado espiritual de uma forma mais madura, mais disciplinada e, em contrapartida, colher os frutos desse relacionamento diferente. Então, quantos de nós não temos vivido há anos como Pinóquio, como um boneco de madeira que sonha em ser real, sonha em vivenciar o bom de Deus nesse mundo, mas continua sendo manipulado por algo ou por alguém uma e outra vez? A representação de Pinóquio como sendo um boneco que sonha ser menino e descobre que apenas falando a verdade, vivendo a verdade, é que isso se torna possível, mostra pra gente exatamente onde é que está o segredo dessa história. Só que Pinóquio, ele tende a só ouvir o grilo falante, a sabedoria, quando dá tudo errado. Quando ele se vê num momento de desespero e vê que, na verdade, tudo aquilo que estavam prometendo a ele era uma grande mentira. A vida que as pessoas vendem lá fora, ou fingem que vivem lá fora, é uma grande mentira. E por estarmos vivendo numa mentira em todas as áreas da vida da gente, nós temos vivenciado sentimentos como o Pinóquio, de frustração, de desejar ser alguma coisa e não conseguir. Porque no fundo nós ainda estamos vivendo do jeito que ele vivia, fingindo ser alguém. A verdade é que o terceiro olho, existe muito misticismo nessa imagem, mas o terceiro olho nada mais é do que um próximo sentido, que é o sentido exatamente da nossa mediunidade, da nossa inter-relação, da nossa conexão sólida e profunda com quem nos criou. Abra a sua mente para se reconectar com a sua origem. Não é algo novo. Você assistiu o Avatar e achou uma coisa muito futurista, eles se conectarem com as plantas através de uma parte do corpo, mas isso já existe. Nós já temos a capacidade cerebral de nos comunicar sem falar uma palavra sequer. Apenas estando um perto do outro ou até longe um dos outros, nós já temos essa capacidade, mas somos um potencial adormecido em virtude das péssimas escolhas. E claro que eu fui pesquisar para vocês, né, para comprovar
que a gente mudar os nossos hábitos alimentares é revolucionário, eu vim trazer essas informações para vocês, ó, aqui abaixo. A glândula pineal, ela é responsável por produzir hormônios no nosso sono. O nosso sono, um momento de restauração do nosso corpo, de renovação celular, onde tudo que não presta vai ser eliminado logo na manhã seguinte, mas a gente tem um péssimo sono hoje, atrapalhado pelos nossos hábitos, certo? Inclusive, o alimento número 1 que ajuda a calcificar a sua glândula pineal se chama açúcar refinado. E digam pra mim qual é a droga número 1 vendida à torta e à direita em qualquer esquina, escondido nos pacotes coloridos de supermercado e está transformando nossa espécie em robôs. Tá com preguiça de ler ou de ouvir? Volte aí um stories para você descobrir que o excesso de conservantes, agrotóxicos e pesticidas destroem a nossa conexão com o Senhor. É muito difícil ter fé, acordar positivo, entusiasmado, quando todos os dias o seu corpo é inundado com hormônios do medo, da dúvida, da tristeza, da depressão. As pessoas acordam pensando em tirar a própria vida porque estão desesperadas, simplesmente porque elas foram propositalmente desconectadas da fonte, desconectadas do Criador. E é muito fácil manipular quem está desconectado. Davi diz aqui que mesmo em atribulações o Senhor consegue nos fazer descansar em pastos verdejantes. Que Senhor! Enquanto eu gravo essa mensagem para vocês, o rapaz precisou me tirar da sala. E aí eu descobri por quê. Porque Deus queria que eu registrasse esse momento aqui para vocês. Escuta. Deus quer te lembrar que você faz parte disso. Estoure essa bolha. Pare de reagir de forma automática a tudo que lhe acontece. Porque lá fora... Eu fico aqui pensando que a gente tem dedicado tanto tempo para temer o futuro, para achar que um dia a tecnologia vai se voltar contra nós. E o que eu posso te afirmar é que isso já aconteceu. Nós estamos vivendo como robôs, vivendo no automático, acordando todos os dias e fazendo as coisas sem nenhum sentimento, como se a gente tivesse sido condenado em vida a não ser feliz, a não ser pleno, a não conseguir sentir alegria. Você já parou para pensar que talvez essa nação de robôs, ela já existe nos dias de hoje? Só que nós estamos aqui e o Senhor levanta